O Rodrigo Madeira, grande Rodrigo Madeira, falou: boa tarde, casal. Mussete, tu viu o que o Neto falou? Não deixava, hein? Pra quem não teve o contexto, o craque Neto deu no programa dele que o Vojvoda é o novo técnico do Santos. Não temos nenhuma informação em E aí, relação por a conta do eles. craque Neto, que eu não posso deixar de falar craque Neto, as nossas DMs foram inundadas de perguntas e não tem nada fechado. Vocês quase travaram as nossas redes Assim, sociais. já aproveitando o embalo do Madeira, se o Santos decidir demitir o Kleber, eu tenho convicção de que vai buscar o Vojvoda. Sim. Porque o Marcelo já buscou. Mas, pelo que eu ouvi, não seria fácil. O Vojvoda recusou 1.000 propostas financeiramente melhores para do Fortaleza para ficar. Ele quer pensar muito bem no futuro dele, ele está muito cansado. Foram as informações que eu recebi do staff. Então, teria que ser algo muito bom. E convenhamos que o Santos não é o melhor cenário para treinadores nesse momento, né? O Definitivamente. Santos é um time que demite muitos técnicos, que não tem grande investimento para fazer. Então, teria que convencer o Vojvoda com um caminhão de dinheiro aí, porque não acredito que pelo projeto ele atrai. O Santos é um clube gigantesco. Imagina que pro Vojvoda isso seja um peso. Mas o cara vai ter propostas. O Vojvoda é a principal sombra do mercado de técnicos. Por que ele aceitaria o Santos rápido, E tem sabe? alguns técnicos bambeando por aí. Tem o Dorival no Corinthians. Então, o Dorival é outro nome que eu acredito que se cair. Também será. E hoje tem o derby, né? Hoje tem o Palmeiras e Corinthians, que é fundamental para qualquer treinador. Um clássico ou endeusa ou derruba treinador. Então, se o Dorival continuar na corda bamba lá, é o nome que o Marcelo Teixeira gosta. O Marcelo ficou um pouco frustrado que o Dorival não quis vir para o Santos. E o Dorival argumentou: mas o Fabinho Soldado foi até Balneário Camboriú me convencer. O Santos tentou por WhatsApp. Então, assim, não acho que é um nome que o Santos descartaria se estivesse no mercado. Estamos falando aqui de hipóteses, né? E nós sabemos, isso é um fato, que tanto o Marcelo Teixeira quanto o Alexandre Matos gostam do Cuca. Sim. O Marcelo Também já tá empregado, tá? também não está muito bem no Galo, mas está Mas tá empregado. empregado. O Alexandre Matos buscou o Cuca no Cruzeiro, isso é uma informação, e o Marcelo Teixeira buscou o Cuca durante esse mandato, durante essa gestão. Então, juntando a vontade dos dois, se o Kleber estiver disponível, eu acho que alguma mensagem pro Cuca vai pintar. Tipo assim, pô, Cuca, sairia? Não tá tão bem aí, os jogadores estão ameaçando rescindir, como é que tá? Então, assim, são 3 nomes que eu tenho convicção de que o Santos pensaria numa reunião, entendeu? Eu falei segunda-feira, né? O jogo é segunda, seria a reunião na terça, né? Perfeito. Tô acostumado com sábado e domingo. Mas, assim, isso tudo é suposição de mercado. Mas eu espero que o Santos tenha aprendido a lição e que, se decidir demitir o Kleber, não vá com o César Sampaio. Ou com o Maurício Coutinho do 20, porque o Santos precisa de treinador. O Santos precisa de uma semana livre, o Santos precisa aproveitar, não pode correr o risco de fazer. O Santos cogitou efetivar o César Sampaio antes do Kleber. Então, cogitou forte, tá? não pode fazer isso de novo. Mas eu acho que são 3 possíveis nomes aí que o Santos buscaria. Além do São Paulo, que é sempre um. O São Paulo é o Jorge Jesus do Flamengo. O São Paulo ele fica aqui falando. O São Paulo recusou o Santos 2, 3 vezes. Vão buscar de novo, vão perguntar de novo. Então, eu acho que. Zé Rafael. Que uma hora Nossa, deu certo. Mas só pra brincar, o chat derreteu ao você citar os nomes, tá? Tanto do Dorival quanto do Cuca. E esse é um argumento da enquete. Quem quiser já troca enquete. Agora ou nunca. Mas só dando contexto para a parte anterior, voltando um pouquinho quando o Mussetti fala sobre o time realmente estar correndo, o Santos está reconhecendo que, apesar do resultado não estar virando, o Santos tem demonstrado ser mais aguerrido dentro de campo, menos acomodado, mais participativo no coletivo. É que o individual tem pecado bastante, o Santos depende muito no estilo de jogo do Kleber Xavier no individual. E a gente vê um Neymar mal, a gente vê um Brasão falhando que nunca falhou, a gente vê a parte da frente do time sendo menos decisiva do que poderia. Então, essa pressão que está aumentando sobre o Kleber também fala sobre o quanto o mínimo talvez não seja suficiente. E é isso que a gente vai ver na segunda-feira contra o Juventude. Se novamente se repetir um jogo contra um esporte, por exemplo, em que o empate meio mais ou menos, né? Porque acabou tendo falhas individuais. Acho que o desempenho geral e coletivo também não foi tão bom, mas no fim das contas conseguiu o empate que era o necessário e o mínimo. Em alguns contextos falaram que foi heróico pela decisão do Kleber de virar uma linha de 3, que acho que o Lucas pela cara também não concorda, mas foi feito o mínimo. O ponto que a gente vai entender na segunda-feira, só para fechar o assunto, é se o mínimo vai ser suficiente novamente e vai dar sobrevida. Eu acho que o que se espera do Santos contra o Juventude é um time que, em 5 minutos de jogo, você entenda que vai ganhar. Tá. Que esteja com 10 caras marcando o Juventude, que consiga escanteio rápido, que cobre lateral,
que tem uma postura de time vencedor, que é o que eu acho que o Santos demora para jogar contra o Inter. O Santos foi apático contra o Mirassol. O Santos entra contra o Sport desligado e depois precisa contra o Inter, correu e quase empatou no final. Sim. Contra o Sport, busca é sempre o time que está correndo atrás, é nunca o time que se impõe. Contra o Flamengo, a gente entendia, a gente falou aqui na live, a gente fez até um pré-jogo no dia. Dá para entender se o Flamengo fica com a bola hoje. O Flamengo é melhor que o Santos. Hoje o Santos tem que correr mais, tem que suar mais. E esse time correu muito. Impressionante como todo mundo estava concentrado e sabia o que estava fazendo. Contra o Mirassol foi o contrário. O Mirassol jogando a vida e o Santos trotando. Contra o Inter, o Santos demora a acordar, sofre o gol rápido e depois mais ou menos tenta jogar e se desorganiza muito rápido. O segundo tempo foi uma bagunça. Concordo. Contra o Sport, foi um time que sofre o gol cedo, que demora a reagir e que busca o empate com um a menos, que para quem não conhece o contexto, ou para quem não viu o jogo, fala, caramba, o Santos com um a menos fez 2 gols, que lindo. Mas na prática, sério, o Sport com um a mais tava com 10 caras na defesa, assim. O empate para eles foi muito. O empate pro Sport foi heróico, não pro Santos, pelo que eles têm feito. É o doutor Moisés completo. Então, contra o Sport, o primeiro tempo inteiro, com 11 contra 11, foi horroroso. Foi mesmo. Então, o que se espera contra o Juventude, é um Juventude que está sendo goleado com frequência aí, que não consegue nem se impor em casa, é que o Santos se imponha, o Santos seja protagonista. Isso tá faltando. Eu falei com a Gabi ontem, que eu não lembro qual foi o último jogo do Santos que o Santos se impôs do começo ao fim. Que dominou. Não tô falando, pô, é Inter de Limeira, beleza. Tô falando de um jogo melhor, grande. Eu acho que foi as quartas de final do Campeonato Paulista contra o Bragantino. Né? Foi um jogo em que o Santos se impôs. Contra o Vasco, a estreia do Campeonato Brasileiro com o Caixinha, o Santos no primeiro tempo muito bom. E depois desmonta. Verdade. Falando em jogo, um jogo completo. Nossa, faz tempo, hein? O Botafogo foi um jogo em que o Santos se impôs. Não venceu. Mas se o Santos repetisse aquele desempenho ao longo do Campeonato Brasileiro, o Santos iria para a Libertadores. Concordo. Porque aquele acaso não ia acontecer 1000 vezes, do Neymar fazer o que fez. Era para ser 1x0 Santos e virou 1x0 Botafogo. Aquele jogo foi bom. Eu acho que é o jogo que deveria ser modelo do Kleber. E ao que tudo indica, vai ser a formação dele, né? Com o Neymar de falso. Contra o Flamengo, é um jogo em que o Santos sua, se concentra e faz o que deveria ser feito. É uma vitória super comemorada. Foi bonito também, tá? Foi um jogo talvez não tão bom quanto o do Botafogo. O Daniel H também concorda contigo, ele falou Botafogo. Nem tinha lido chat. Definitivamente foi o jogo que trouxe molde pra segundo semestre. Eu acho que se partir do que foi o Botafogo, se o Santos jogar o jogo contra o Botafogo, vai ganhar do Juventude tranquilamente. É um time que estava muito tentando marcar alto, um time que estava ligado o tempo todo, um time que estava próximo, finalizando bastante, é o que se espera. É aquilo, a bola não está entrando. Se você finalizar 30 vezes, ela vai entrar. Uhum. Não tá entrando, você não tá criando o suficiente, né? Tá chutando de qualquer jeito, tá cruzando qualquer bola na área. Não é isso, a bola vai entrar. Se você criar, ela vai entrar. Pode ter um jogo ou outro que por acaso a bola não entre. Mas, tipo assim, você pensar friamente que contra o Inter teve 3 bolas na trave, você deveria ter vencido, é muito pouco. É um pensamento muito raso. Concordo. O Wesley Leandro fez a boa, quis tirar a dúvida dele e mandou um superchat pra gente. Perfeito. Ele mandou e a gente meio que já respondeu, mas a gente passa novamente por ele. Qual a melhor alternativa em caso de demissão, na opinião de vocês? Será que já tem algum nome em pauta? Os nomes em pauta, eu acho que a gente... apareceu, boa, muito obrigada. Os nomes em pauta, eu acho que a gente acabou passando por isso, né? Que é basicamente... Isso aqui não é uma informação, tá? São debates porque o Santos ainda não debateu. São debates internos que... Não, eu acredito... Iniciais. Eu acho que assim, eles Em história, informalidade, eles conversam, tipo assim, pô, quem a gente vai buscar? Exato. Mas não houve uma reunião para traçar, tipo assim, o Marcelo Teixeira não conversou com o Alexandre Matos sobre novo técnico, Perfeito. até porque eles apostam no Kleber. Sim. Mas pensando em quem o Marcelo já buscou, ele já buscou Vojvoda, São Paulo e Cuca. Sim. O Luiz Castro não vem, que já buscou. Não, o Tite não vai trabalhar agora, que já buscou. Então, as opções que já foram procuradas, o Renato Gaúcho está empregado, que o Marcelo já buscou. Então, excluindo quem está empregado, quem não pode trabalhar agora, dos nomes que essa gestão já buscou, sobram Vojvoda, São Paulo e Dorival. Só dando contexto, não é que não foi debatido, mas essas conversas informais, perfeito. Eu acho que o contexto é ideal. Porque debate fica parecendo que você reuniu. Tá definindo um segundo nome enquanto o Kleber tá contratado. Isso não tá acontecendo atualmente, tá? O ponto é, em conversas informais, putz, tá difícil, né? Mas aí vai sair e vai trazer quem? E aí rola essa conversa informal como a gente tá tendo com vocês. Mas não significa que estão batendo martelo a ponto de, já temos um nome definido, até o momento não. E ele pergunta o Vitor Augusto lembra do Quinteiros. Esse aí se queimou depois do Santos, não vem não. Se queimou legal. Ele pergunta qual, na nossa opinião, seria o ideal. Gente, eu tenho dificuldade de...
Os dois concordam que Vojvoda, mas o ponto é o ideal que aceita ou o ideal ideal? Eu tenho dificuldade de opinar isso se o Kleber tá lá. Eu acho um certo desrespeito com o atual treinador do Santos. Mas, respondendo a pergunta, eu acho que pelo contexto de falta de investimento financeiro, de falta de investimento não, falta de capacidade financeira do Santos, Sim. o Sampaoli não combina. Tem mais um mês de Não janela, combina. tem mais um mês de janela pro Sampaoli ficar maluco atrás de reforço. Mas pensando, Eu traria o Vojvoda, mas eu acho que o Vojvoda não viria. mas você acha que pensando no que chegou sem o São Paulo ter pedido, tipo, Não, gente, é pouco. as posições, teoricamente, que O chegaram. São Paulo vai pedir 10 caras, gente. O São Paulo sempre fez isso. Sim, eu concordo. Mas Esquece. talvez O pensando São Paulo no que avaliou o Santos no meio do ano e queria um monte de gente. Não Então, mudou muito. mas chegou o básico. Que básico, pô. Pra ele não. Falta um zagueiro, chegou um lateral, chegou um meio-campo, falta um ponta. Não, chegou um ponta, que é o E Cavaleiro, ele vai mas querer mais 10. ainda no setor Ele não de formou esse elenco. produção. Não sei. Pra mim, o Vojvoda é o ideal, mas diria não. E aí eu tentaria o São Paulo como segunda opção. E o São Paulo acho que vai dizer não também. Até aí. E aí complica. Esse é o problema. Aí você demite o Kleber, toma 3 não em um dia, o É. Dorival não sai, o Cuca não sai. Você faz o quê? Vai atrás de quem? Chora. É isso que eu tô falando. Tipo, existem técnicos emergentes no cenário sul-americano. O Santos pode buscar um técnico português. Mas esse é o contexto. Se o Santos perder pro Juventude ou empatar, o Santos vai continuar na zona. Tá. Então você vai trazer um técnico com uma experiência nova, que não conhece o clube ou o futebol brasileiro nesse contexto de Z4, no meio da temporada, é complicado. Uhum, E o Kleber Xavier, por exemplo, acabou de indicar o Cavaleiro. uhum. Aí chega um novo técnico e fala, não gostei do Cavaleiro. Golaço. Nossa. Só para avisar, Sim. que daqui a pouco traremos uma novidade ao vivo para vocês. Não é nada muito grande, tá? Vocês perguntaram já no chat, inclusive, se vai ter anúncio hoje. Pelo visto, vai rolar hoje. E traremos daqui a pouco, porque esse anúncio por parte do Santos vai ocorrer. Antes, como a gente está engatando o assunto Kleber, já vou passar para o próximo, eu vou passar pela enquete, ó, porque temos 300 votos. Inclusive, temos 900 simultâneos, 300 votos na nossa enquete. E like? Like eu ainda nem vi, mas deixa eu terminar a enquete, Nossa, ó. like, se esse like aqui tiver certo, eu vou sair da live. Não tá, não. Eu vou embora. Tá. Eu vou embora. Eu tô avisando. Ó, na enquete, Kleber Xavier pressionado Justo não brilhou ainda, está com 86%. Nossa, gente, tá com muito pouco like, pô. Calma, vamos por partes. Que isso? 86% Ela foi 90-10, é isso. Depois de derrotas consecutivas, é natural tem que jeito. vocês se tornem mais impacientes. Errado tem que dar mais tempo, apenas 14%. Então, por favor, você que está assistindo, lança mais votos aqui para a gente ver se está tão desequilibrado assim. Porque 900 pessoas online conosco e apenas 300 votos não completa. Mas tem mais voto que like. Então, aí a gente vai para os likes. Vocês estão de sacanagem. Tem 200 likes. Pô, que isso, cara. 200 likes e a gente aqui com 900 simultâneos. Eu duvido já, que tenha uma live, uma hora falando de Santos, tanta coisa importante. Impossível. Duvido. Nesse momento não Com tem. essa qualidade, impossível. Com lapela? Não tem. Com luz colorida no fundo. Não tem. Com esse vaso lá atrás, não tem, certeza. Deixa o like, por favor. Faz a boa aí pra nós, pra gente continuar conversando com vocês aqui sobre Santos, ó, e dando voz a vocês. Tem algumas brincadeiras. O presuntinho tá livre, é complicado. Vocês, na grande maioria, estão pro Vojvoda, tá? A grande maioria. Pô, Carpini no peixão é sacanagem. E boa tarde a quem tá chegando agora. Ó, aquela moça chegou agora, o Bruno Dias. Muito obrigado, queridos. Se acomodem, que agora a gente vai falar sobre Neymar. Não é um assunto mais animador. Só respondeu o Guilherme? Claro. Não. O Scout indicou o Cavaleiro, o Kleber Xavier aprovou. E aí. Eu falei do Guilherme Marques. Cavaleiro tinha sido Scout e tiveram que convencer o Kleber. Eu tô respondendo. Agora sim. O Scout indicou o Cavaleiro, o Kleber aprovou e a diretoria precisou ser convencida, não foi o Kleber. Então o Kleber aprova o Cavaleiro e aí chega um novo técnico, por exemplo, e fala: eu não conheço esse cara, o que eu faço com ele? Então tem todo um movimento, não apenas tático, técnico, de rotina, treino de manhã ou de tarde, concentra ou não, isso tudo muda. Mas também de reforços recentes que chegaram sobre o carimbo do Kleber. O Kleber quis muito o Igor Vinícius, por exemplo. Vai saber se o técnico quer. Pois é. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. A característica do elenco. Tipo assim, se o cara jogar com 3 zagueiros, o Santos tá ferrado. O Santos tem 3 hoje. Por isso tem reserva. Contratar. E graças a Deus a gente vai passar por isso também, porque o Santos precisa de reforços. Mas partindo para o assunto Neymar, que a gente tem que conversar sobre isso, né? A gente anotou aqui para conversar com vocês, porque o Neymar não está vivendo sua melhor fase dentro do Santos. Ele fez um ótimo jogo contra o Flamengo, e aí os jogos seguintes, o contra o Mirassol foi okzinho, aí na sequência vem 2 jogos. Mirassol, okzinho. Foi mal demais, mano. Calma, foi Flamengo? Mirassol, foi péssimo contra o Mirassol. Inter Sport, foi mal nos 3 jogos. Para mim, Inter Sport, ele decaiu. Então, o Mirassol foi okzinho, e aí os 2 seguintes, a gente basicamente não contou com o Neymar para qualquer coisa. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês.
o quanto isso tem influenciado especificamente o time como um todo, por ele ser referência de campo, o quanto isso tem influenciado também em questão de atmosfera de jogo, né? Porque se ele erra uma bola simples, quem erra a bola simples também vai falar, você até o Neymar tá errando, né? Então, vamos lá, não tô tão mal assim. E muito pelo contrário, ele tem que ser um cara de inspiração, ele tem o cara que sobe a régua, e não tem sido dessa forma que ele tem jogado, né? Ele tá muito mal, gente. É que assim, muito mal é exagero por conta do que a gente espera do Neymar. Uhum, Então, assim como quando o Neymar joga bem, a nossa, ele jogou muita bola. perfeito. Mas ele tá mal. Ele tá mal. Não tá Se fosse, reconhecido. se fosse outro atleta jogando que o Neymar jogou, principalmente contra o Sport, ele estaria sendo mega criticado. Contra o Sport, ele foi muito mal. Displicente. Contra o Inter, teve algum momento ou outro importante, mas foi mal. Contra o Mirassol, ele era falso 9, a bola não chegou, dá pra tentar livrar a barra dele. No vestiário ele foi bem, que deu bronca em todo mundo, né? Mas ele engatou uma sequência aí depois de 3 anos. São quase 3 anos sem jogar 4 partidas completas. Isso é uma notícia que a gente precisa comemorar. Não Porque teve lesão no meio do caminho. depois de tudo que aconteceu, ele se. Incrível, né? E quando ele começou a ter uma rotina que se esperava dele, finalmente as lesões cessaram. Sim. Então é algo que acho que dependia mais do Neymar do que do departamento de saúde. Acho que tem algo que é de tempo. Eu acho que é uma questão de adaptação do corpo mesmo. É natural que você tenha mais lesões. Mas quando ele muda o protocolo, passa a treinar no Santos em 2 períodos, se cuidar mais, as lesões acabaram. Então, legal, isso precisa ser comemorado. Ele fisicamente dá pra ver que ele tá melhor, tá mais inteiro, aguentando os jogos. Por mais que os adversários tenham que ter um cuidado a mais com ele, mas ele não marca também os rivais. Os outros jogadores têm que marcar por ele, isso é natural, da idade, do histórico e de um cara que é mais técnico que os outros. Ele é. Então, o Memphis marca menos no Corinthians, o Arrascaeta marca menos no Flamengo, é natural. Mas ele, tecnicamente, ele não tá bem. E o que me incomoda, principalmente no Neymar, é que ele tá um meio segundinho atrás. Ele tá parecendo que ele quer fazer o golaço dele, do jeito dele, e a bola não entra, e ele insiste. Contra o esporte, ó, o Mike foi anunciado. Ah, era isso que a gente queria conversar com vocês. A gente estava vendo as movimentações nas redes sociais do Santos. E ó, o Mike acaba de ser Só anunciado. rapidinho para confirmar se é até final de 2027. Eu vou aproveitar para printar e mandar no nosso grupo, que aí o nosso amigo Henrique coloca para nós na tela. Mas acaba de ser confirmado, então, oficialmente, já era meio que confirmado, mas agora de forma oficial pelo Santos. Mike, lateral direito do Santos, confirmado como reforço. Final de 2027 mesmo. E com chances, vamos falar sobre isso, de ser titular aí já. Eu diria que é titular. Meio que certo, né? Difícil dizer que não, porque ele tá já engatado em uma sequência aí, que já tava jogando, então não é questão de adaptação, não é questão de físico. Mas Mike anunciado pelo Santos, tá bom? Só para vocês estarem inteirados. O Mike, ele vinha jogando pelo Palmeiras, jogou contra o Mirassol recentemente, estava no Mundial. Fisicamente, ele foi aprovado. Então, tudo indica que ele vai ser titular contra o Juventude. Mas voltando sobre o Neymar, que é outro titular, ele tá sempre enfeitando um pouquinho mais. Então, contra o Sport, de frente pro gol, ele quis daquela ameaçada que deixa o zagueiro no chão. O lateral passa, ele quer cortar. O Santos tá com um a menos, ele quer driblar no meio campo. Então, acho que tá faltando um pouco mais de dinâmica, de simplificar o jogo, porque o adversário tá esperando do Neymar algo diferente. Então, ele precisa fazer, às vezes, o simples, para surpreender. O lance do gol contra o Inter, gol do Barreal, é um gol em que ele dá um passe pro Souza. Os adversários estão cercando e ele vai e passa pro Souza rápido. O Souza cruza gol do Barreal. Então ele precisa abrir o espaço e precisa ser mais simples. Eu acredito que os outros jogadores se cobrem muito para jogar ao lado do Neymar. Eles ficam nessa, tipo assim, eu preciso acertar, o Neymar vai me cobrar, eu não posso errar. E o Neymar precisa ser esse cara mais simples, porque o Neymar não vai ser cobrado, gente. O Guilherme não vai dar bronca no Neymar. Perfeito. Mas se o Guilherme faz a mesma coisa que o Neymar fez nesse tipo de lance que eu disse, o Neymar vai dar bronca. Então tá o Neymar cobrando os companheiros sem poder cobrar o Neymar, e aí fica essa sensação de tipo, tá bom, você quer a bola? Resolve então. E não sabe? resolve. E não tá resolvendo. Desculpa te interromper rapidamente, está no ponto para nós o Mike anunciado, então só para mostrar para vocês o anúncio certinho, vocês estarem completamente inteirados, não ter que sair da live. Mike anunciado, pode jogar na tela aí para nós? Ai, vou entrar do ladinho. Enfim, anunciado Mike aqui ao lado. Santos pegou um compiladinho para anunciar ele. Tá confirmado dentro do Peixudo, então. E é isso, aí você não precisa sair da live para ir ver o anúncio. Olha que belezura, já veio aqui com a gente. Muito Então, obrigada. tem uma informação relevante, é dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano, tá? Perfeito. Então, se os dois quiserem, já tem um contrato ajustado para 2028.
A princípio, você falou de 3 anos, o Santos consegue 2,5, com possibilidade de renovação por mais um, mais ou menos o contrato do Arão. Do Arão é 1,5 mais um. Então é o Santos se precavendo de alguma forma caso a renovação do Mike não seja uma boa, né? Você não faz um contrato tão longo, porque vai que o Mike não dá certo, você fica refém de um contrato de 3 anos, como foi o Igor Vinícius. Perfeito. Nossa, perfeito. Então é melhor já se precaver. Mas voltando sobre o Neymar, é isso. Fisicamente, excelente notícia. 4 jogos completos depois de quase 3 anos. Tá bem, tá correndo, tá apanhando, batendo, tá se esforçando. Ótimo. Isso é um ponto positivo pra caramba. Mas tecnicamente